Boa noite a você que estará conosco aqui, que depois vai assistir também a live gravada. Hoje com a Valdenise, presidente da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional. Infelizmente, né, li uma matéria informando que a cada minuto tem um acidente, né, de trabalho no nosso país. E agradeço a todo mundo que está entrando e vamos ver se a gente consegue fazer. Aqui, a Valdenise já está aqui, ela entrou. Convidando. Valdenise, veja se você recebeu o convite ou um chamado para poder entrar na live. Se apareceu alguma informação no seu perfil para você estar conosco aqui. Pronto. Acho que agora vai. Aceitei você. Meu Deus, ela não está conseguindo participar. Vou fazer um teste. Quem é que aqui que está aqui se habilita para poder eu verificar o que pode estar acontecendo? Posso chamar quem de vocês? Alguém dá um oi? Pode me chamar para a gente fazer aqui um teste. Ó, Denise, tentando aqui de novo. Thiago. Agora, não, eu do computador. A pessoa que não é blogueira, dá nisso, né? Ai, Deus, mas que bom que deu certo, a gente assistiu. E é uma alegria recebê-la hoje para falar justamente sobre esse tema que ainda nos mobiliza, né? Estava comentando que a cada minuto é um acidente de trabalho no nosso país. E por mais que a gente tenha notícias, né, de informações a respeito de investimentos, mas a gente é tão grande, tão continental, é tão diverso, né? Obrigada, gente. Obrigada, Ricardo, Josevandro. Então, antes de tudo, seja muito bem-vinda. Fale um pouco, né, de quem você é, enfim. Bom, meu nome é Valdenise, eu sou a atual presidente da BHO, agora dessa gestão, que vai até o ano que vem, são 3, cada gestão, cada diretoria são 3 anos, então próximo ano tem eleição de novo. Geralmente a gente não fica só uma gestão, porque 3 anos passam muito rápido, né? Então eu já estou no 2º congresso, o ano que vem já tem eleição de novo. Eu sou engenheira de materiais, sou engenheira de segurança, sou higienista certificada pela própria BHO e atuo na área de higiene ocupacional há 25 anos, então o tempo passa muito rápido, né? E é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite nesse dia, né? Um marco para a gente que é prevencionista, que atua na área de segurança do trabalho, e a gente não pode deixar, né, fazer vista grossa e saber que cada um vive uma realidade, mas a gente fala muito pouco, né, dos acidentes, a gente fala muito pouco de doença ocupacional, porque no fim a gente concorre aí com a segurança do trabalho, né? Então a questão, obviamente, tem fatalidade, tem acidentes graves. Mas a doença ocupacional é uma questão que ela é silenciosa, e ela ocorre mais para frente, né? Não é imediatamente ali, não são efeitos agudos, são efeitos crônicos que a pessoa vai desenvolver uma pneumoconiose, uma doença mais para frente, ou uma perda auditiva que não impacta a vida dele ali do trabalho, mas vai impactar a vida dele na sociedade como um todo, com a família, em casa. Então, o problema nosso é esse, a gente foca muito no agora, e as doenças ocupacionais vão ficando, né, para depois. A questão mesmo é a questão da priorização, de eu ter projeto, de eu entender meu risco, de eu administrar, de eu reconhecer os meus riscos e ter plano de ação. E a gente sair do papel. A nossa legislação é muito robusta, né? E a gente precisa, a gente acaba deixando de estar em campo, de vendo as condições aí de exposição para fazer papel. Então, a gente precisa ter essa visão que o trabalho que a gente faz, ele é prevencionista, mas precisa ir mais além do que simplesmente preparar uma documentação para uma fiscalização. É importante também, faz parte do nosso trabalho, mas nosso trabalho é muito mais que isso. Muito, muito bom. E como você me trouxe, né? Você é engenheira também de segurança, e aí o aspecto da segurança do trabalho e higienista. O que é efetivamente, o que faz um higienista?
e essa separação, né, da segurança e da higiene. No fim, assim, como eu falei, a questão da... Hoje, né, a gente tem um CBO, tem um Código Brasileiro de Ocupação, mas a profissão higienista, porque o que puxa a gente hoje é, como eu falei, a questão legalista. E hoje o que puxa é o SESMIT. Então, eu tenho uma NR4, só que o higienista não está inserido ali. Então, hoje, para eu ser, por exemplo, um higienista certificado, além do meu tempo de atuação na higiene ocupacional, eu posso ser da área de exatas ou biológicas. Se eu não tiver essa formação, eu posso ser um técnico em higiene ocupacional certificado. Tem todos os requisitos, está lá no site da BHO. Mas eu não preciso, tem um específico, você precisa ser engenheiro de segurança? Você não precisa ser engenheiro de segurança, né? Eu até falo, tem um dos nossos diretores, né, diretores, vice-presidentes da nossa associação, que é um biólogo. Então, você não precisa, você precisa estar inserido, você precisa ter conhecimento técnico, mas acaba que, por conta da NR4, a maioria de nós, a maioria é engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, porque aí você está vinculado a, né, a uma legislação, mas você não precisa, você precisa ter conhecimento, fazer aí, tem cursos, muitos cursos no mercado, sempre ao escolher um curso, entender, né, a questão, quem são os profissionais que estão ali, qual é o gabarito daquele profissional, o que capacitou ele para estar ali. Então, aí eu vou me capacitar, mas hoje, basicamente, a maioria de nós está atuando na área de segurança como técnico ou como engenheiro. Mas não necessariamente precisaria, né? Eu tenho médicos que são higienistas ocupacionais, aí a formação vai além, é você entender e ter a capacidade. E a questão da higiene é que são temas muito amplos. Então, pode ser especialista, conhecer a parte de química, a parte de radioproteção, né, radiação ionizantes. Então, é um espectro muito grande. Então, é difícil você ter uma pessoa generalista. Então, a gente acaba tendo afinidades né, com temas e vai buscando informação. A maioria hoje das empresas, né, poucas têm a cadeira de higienista ou tem realmente um higienista na grade ali, acaba contratando mais o serviço, mas até para eu contratar, eu preciso ter um conhecimento, né? Senão, o que eu faço ali, eu não posso entregar o meu plano, simplesmente um plano de monitoramento para empresa parceira fazer, mas eu tenho que estar ali puxando e preciso ter conhecimento. E não tem como, eu entendo o mundo atual, que é diferente da minha geração, o pessoal quer uma aprendizagem rápida, não tem a paciência, né, de horas sentado na cadeira, mas a higiene e o conhecimento vem com o tempo, né? E aí se expondo e pesquisando. Hoje tem a facilidade da internet, que eu posso estar aqui conversando com uma colega, uma amiga que está na Bahia, né? Então, e facilitar, e você tem acesso a bons profissionais, o pessoal está no LinkedIn, está no Instagram, e trocar experiência, e ver onde você tem mais afinidade e onde você tem o conhecimento também, né? E na tua experiência, como é que a higiene ocupacional agrega, de fato, valor para as organizações e considerando também que a nossa audiência aqui tem muitos profissionais da área de segurança do trabalho, é ou não um diferencial para esses profissionais conhecer a respeito da higiene ocupacional? A gente atua desde. Então, eu vou. Né, tenho uma atividade que eu vou construir do zero, que é o ideal, né? Eu tenho lá, estou na prancheta, junto com a engenharia, a cooperação, para desenhar uma planta nova. O higienista está ali desde a antecipação do risco. Então, eu vou ter uma área de prensas, quantas prensas, qual o ruído individual de cada um, qual o ruído somado, né? Que não é simplesmente somar ali os decibéis. Mas é entender, a gente consegue desde, né, as etapas de higiene ocupacional, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. Então, a gente precisa estar inserido ali. Então, é entender que quando a gente faz a engenharia de segurança, ela mostra o que é higiene, mas eu preciso ir além. Eu tenho um produto químico, como que, né, ele é mais pesado que o ar, ele vai subir, ele vai descer, como que vai ser o meu sistema de exaustão? Então, são essas características de você entender, principalmente a avaliação de risco que a gente vai fazer. Então, riscos químicos, físicos, biológicos, você tem que entender qual que é o meu processo produtivo, saber as atividades que eu faço rotineiramente, sem esquecer das atividades que são feitas esporadicamente, mas também podem causar exposições, podem causar doenças. Então, é uma gama muito ampla, dá um diferencial para quem já é da área de segurança do trabalho. Até a gente entende que dá, e tem hoje vagas já que já colocam a certificação de ROC, né, de higienista ocupacional certificado, até de TOC, o técnico de higiene ocupacional certificado, como requisito. Então, é um ir além.
Mas, óbvio, precisa ter resiliência, as coisas, projetos são caros, né? A gente não consegue, às vezes não consegue reduzir, não consegue eliminar o risco, que é o ideal, mas eu consigo reduzir. Mas para isso eu tenho que estar. Não, a gente, né, o Andorinha só não faz verão, mas a gente está inserido nesse processo. Desde o início do processo até o final, até a entrega do produto do cliente. Então, toda essa cadeia, desde onde nasce o produto, desde a extração, tem muitas mineradoras, atuei na área de mineração, atuei em petroquímicas. Então, a higiene está inserida em todas essas etapas. Com a força, óbvio, da legislativa, até a gente tem a NR1, então a gente tem aí que estabelecer o antigo, né, da minha época já, o antigo PPRA, né, e agora o PGR, e fazer essas avaliações robustas, com riscos, eu ter o meu inventário de riscos, eu ter um plano de ação para controlar esses riscos. Então, é fazer, assim, é só fazer, fazer o que está escrito. E a gente atuar em todas as etapas, sendo antes, né, na antecipação do risco, ou ao longo do controle, seja na fonte, no meio de propagação do risco, estar ali inserido em toda a cadeia. E hoje, assim, hoje o que a gente vê, as cadeiras de higienista, elas são poucas. Mas você pode ser consultor, tem muita empresa que né, ser uma consultoria, mas óbvio, para ser consultoria, eu comecei numa consultoria de baixo fazendo monitoramento. Então, hoje a gente tem equipamentos altamente tecnológicos, mas nada adianta um equipamento altamente tecnológico se eu não sei o que eu vou medir, se eu não sei qual é a exposição, quanto tempo aquela pessoa está ali, qual o meio de propagação, se aquele né, vai evaporar, vai subir, vai descer, qual o tempo de exposição, se eu tenho um limite de exposição ocupacional, eu vou medir, mas vou comparar com o quê? Qual o equipamento de proteção individual que eu vou escolher? Uma peça semifacial, proteção respiratória, peça semifacial, facial inteira. Então, a gente está inserido, lembrando que o EPI, óbvio, é a última barreira, mas que faz parte do controle também, que ele precisa ser bem escolhido. Você precisa treinar a pessoa para utilizar, precisa ser trocado na frequência adequada. Então, a gente está inserido em várias etapas, em várias tecnologias, em vários temas que a gente pode. Aí é questão de ter afinidade e se desenvolver, ir atrás da informação, fazer cursos, né? E é isso, é ir atrás e buscar, e aí você piscou, você estava 25 anos trabalhando na mesma área. E qual a diferença entre a higiene ocupacional no Brasil, que me chamou a atenção, né, a tua fala a respeito de poucas cadeiras, a imposição pela legislação, e fora do Brasil? A realidade é outra e isso tem um impacto direto ou indireto na casuística, né, dos acidentes e das doenças do trabalho? Assim, o geral, a gente tem, os países de fora também tem. A questão aqui, a gente é mais donativo, né? Você vai numa indústria nos Estados Unidos, eles estão lá trabalhando de bermuda. O limite de exposição ocupacional ao ruído lá é 90 decibéis. Então, vai depender muito do direcionamento. A higiene ocupacional, quando a gente pensa aí na American Industrial Hygiene Association, por exemplo, ela tinha uma força. Hoje a gente já vê que os higienistas migraram para a parte de segurança como um todo. Então, a gente vê ainda precisa de um governo forte que exija essa participação do higienista, que cobre, que tenha uma legislação robusta, senão a coisa perde força. E no fim, a AIA, por exemplo, ela acabou desviando, né? Não vou falar que desviando, mas acaba englobando mais outros profissionais de segurança que não só o higienista ocupacional. Era um congresso, os congressos eram maiores, a gente vê que tem essa diminuição. Então, hoje, né, na minha cadeira, o que a gente precisa é, aqui no Brasil, divulgar mais higiene ocupacional, para que a gente pense daqui, né, para frente, daqui a 5 anos, quem vai estar sentado na minha cadeira? Eu espero um dia, né, pendurar a chuteira. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais e dar visibilidade. Eu acho que tanto aqui como tanto no Brasil como fora, a gente vê que está perdendo, a gente está perdendo né, a nossa essência por estar. É importante a gente ter conversar com os profissionais, mas o que a gente sente, o que eu tenho sentido mesmo, é que a gente acaba perdendo essa significância e precisa, a gente precisa trabalhar, precisa falar mais, ter legislações, ter congressos, participar, congregar. É o que a gente faz hoje nas associações mundo afora. Então, o estar junto e forçar, né, pedir, exigir. Então, a gente, né, o contexto hoje, né, do que aconteceu nos Estados Unidos, com um presidente que direcionou verbas para as outras áreas e que teve uma diminuição imensa lá na questão da higiene ocupacional. Então, a gente vê que realmente a gente está num momento difícil, complicado, e que a gente não pode deixar de ser resiliente para que a higiene continue sendo relevante.
E quando a gente olha algumas documentações, eu vou falar muito, né, da parte da saúde, e a depender do segmento econômico, né, que trabalha com muitos produtos químicos, aí tem aquela lista enorme, às vezes, né, de produtos químicos com níveis de exposição, né, ao trabalhador super diferentes. Existe uma classificação, né, e fica sempre a dúvida. Será que, de fato, tem que colocar todas essas informações, né, no PGR? Existe alguma documentação que é específica da higiene ocupacional? E aí eu estou falando a respeito daqueles agentes que, de fato, vão ter um monitoramento, né, um acompanhamento pela área de saúde. Me fala um pouquinho assim a respeito da sua experiência, porque eu sei que esse é um ponto de conflito, O de ponto, assim, o dúvida. ideal, a legislação ela deixa a mercê do profissional fazer essa avaliação. Hoje não existe, até o governo tem uma ferramenta que eles indicam para você fazer ali uma avaliação, para você fazer o seu PGR. Eu colocar ali um risco baixo ou um risco irrelevante no meu PGR não tem problema. Até porque a gente coloca no PGR o que a gente vai monitorar. Porque o ponto é, hoje aquele agente pode ser irrelevante, mas à medida as coisas mudam muito, muito. E a questão hoje que a gente vê de oportunidade, essa questão realmente do gerenciamento de mudanças nas grandes organizações. Então, quando eu mudo, faço uma gestão, quando eu não faço uma gestão de risco, é isso que acontece. O risco que era irrelevante, ele passa a ser relevante. Então, não tem problema de fazer essa avaliação e deixar lá como risco baixo ou risco irrelevante, eu ter a minha probabilidade, eu avaliar a minha severidade, mas deixar ele lá mapeado e estabelecer dentro do meu sistema de gestão que eu vou voltar e revisar esse risco a cada 3 anos, 5 anos. E se você estiver inserido numa organização que faz uma boa gestão de mudanças, eu posso, mas faço a primeira vez, já na minha revisão, daqui a 2 anos, eu posso tirar. Mas a questão é como que eu estou gerenciando as mudanças. Se esse meu risco vai passar de relevante a relevante, eu não percebi. Então, é justamente, hoje não tem, o ideal é que a gente faça para estar mapeado ali. Hoje, como eu falei, né, essa questão legislativa é muito pesada. Às vezes a gente faz monitoramento, mesmo sendo irrelevante, para que no futuro, ou não, só que em casa, a gente não tenta não fazer, a gente justifica isso, mas acaba que às vezes a gente faz justamente para no futuro, se alguém vier a reclamar, a gente monitorou um risco irrelevante ou baixo, só para provar que não tem. Faz parte do jogo e tudo bem, mas eu vou direcionar os meus esforços, ter um plano de ação para os outros riscos mais relevantes. Mas não tem problema deixar lá documentado e a cada período eu revisitar esse meu risco. Então, eu posso ter todo esse descritivo de todos os riscos com as suas classificações lá no inventário, e eu posso fazer a escolha de deixar naquela matriz do PGR, né, por grupo homogêneo. Eu posso inserir todos eles, os relevantes até os elevados, mas também eu posso, nessa matriz, só manter de moderado para cima, já que existe um documento onde estão, né, estão todos eles, e eu preciso, como você trouxe, fazer uma revisão de forma periódica, depois eu vou lá no PGR, opa, piorou a situação, incluo. Não, se mantém, eu deixo nesse meu outro documento. Então, é possível existem essas duas possibilidades. Sim, sim. E a gente pode, denunciamento. E não ficar, né, realmente, eu vou focar nos maiores riscos, onde eu tenho aí uma probabilidade de dano maior à saúde do empregado que está ali, mas eu preciso inicialmente, eu mapeio tudo, e à medida que eu vou amadurecendo o meu PGR, eu posso deixar ele ali e colocar aí os riscos médicos, a gente fala acima do nível de ação, os riscos de médio para cima. Quero aproveitar e só ter uma outra dúvida. Quando a gente faz avaliação, né, do ponto de vista de monitoramento ambiental, antigamente existiam, né, assim, verão era verão, inverno era inverno, né? As estações eram eram super divididas, muito claras. Hoje não. E eu me lembro que uma determinada referência, não, porque a gente precisa fazer essa avaliação no verão, isso está muito fresco assim. No verão tem que fazer, no inverno tem que fazer, né? Porque
a característica de determinadas substâncias, ela muda. E isso também pode mudar a interpretação do higienista. Isso tem sentido? Isso acontece no mundo atual? Como é que isso funciona na prática? E a gente vai ter até um painel no Congresso para falar de temperaturas extremas. Então, hoje, assim, a gente, né, podem ter os negacionistas com relação às mudanças climáticas, mas a gente está vendo. Então, a gente está aqui, né, tem dia que está frio de 5, 6 graus, outro dia está calor. Então, o que acontece? A gente precisa estabelecer parâmetros, porque muda assim. O ideal é que eu pegue meu ano e distribua as minhas amostras ao longo do ano para eu ter essa visibilidade. Mas assim, eu não vou fazer um monitoramento de calor em maio, julho, né? Porque eu não vou, eu tenho uma condição do ambiente em si que vai mudar a minha característica. Se eu quiser fazer para documentar, é óbvio, mas eu sempre vou medir, né? Eu vou dividir ao longo do ano, fracionar, fazer esses monitoramentos, mas faz sentido de eu ter. Além de tudo, não só ao longo do ano, como, por exemplo, a minha indústria trabalha 24 horas, eu tenho que fazer monitoramento até no período noturno. Para saber, porque uma exposição, né? A gente precisou fazer um monitoramento de calor à noite. E muda muito, porque aquela condição durante o dia, eu tenho calor, essa é a céu aberto. Então, à noite, a temperatura baixa. Eu conseguia ficar um tempo maior fazendo aquela atividade e eu preciso conhecer ter aí a minha FDS quando a gente fala de produto químico, entender o momento. Então, o ideal que eu tenha, que eu faça mesmo os monitoramentos ao longo do ano, mas, por exemplo, é um produto químico, um volátil que ele vai evaporar mais, fazer realmente no verão. Ah, não, mas tem, óbvio, que pode ser que, por exemplo, que para quem usa proteção respiratória o tempo todo, é difícil. Então, de repente, naquela condição de inverno, eu consigo, usa uma facial inteira, eu consigo, naquele período, uma semifacial, por exemplo. Então, o tempo, a temperatura, a umidade, tudo isso influencia, por exemplo, a vida útil do cartucho químico para a proteção daquele agente. Então, o ideal que eu tenha aí o monitoramento, eu conheça, eu vou lá fazer uma avaliação de poeira, choveu na noite anterior. Mudou completamente o meu cenário. Né? Choveu no dia, cancela o monitoramento. Por isso, óbvio, né, que tem todo o custo, o profissional já se mobilizou. Então, a gente sempre coloca, tem lá eles precisam, né? A empresa está do lado de lá, precisa receber. Então, tem aí a medição, cancelou, coloca um valor no contrato para que a gente medir a condição real da atividade. A gente gosta muito de medir, né? O brasileiro gosta muito de fazer monitoramento. É importante, não estou falando que não, até porque a gente tem emissão de documentação, né? O PPP está aí, a gente vai fazer os controles, aí compara o antes, depois, mas é fazer um monitoramento que faça, né? Ter um monitoramento que faça sentido, que seja realmente fidedigno daquela exposição e eu consiga aí, ao longo do ano, fazer o monitoramento. Eu não vou fazer a avaliação de calor agora em maio, junho. Eu vou esperar uma condição melhor. É óbvio que se realmente tem algumas áreas, né, siderurgia, a área que eu trabalho, por exemplo, óbvio que até aqui a gente coloca a gente só mede calor se o dia tiver a partir de 24 graus Celsius. Agora, vou precisar liberar uma atividade para eu fazer, para aumentar o tempo de trabalho, que eu tenho o ciclo de trabalho e descanso. Eu preciso aumentar o ciclo de trabalho, eu vou lá, meço à noite. Então, isso é dinâmico. Isso é você ter um plano de monitoramento, você entender as suas operações no momento que faz sentido. E por que eu estou medindo? Né? Qual é o objetivo daquela medição? É para eu medir só para emissão de documentação? Eu vou fazer aquela medição para reduzir a exposição, para apresentar para a liderança e ter um projeto para redução da exposição? Eu posso monitorar para várias coisas. Então, é saber qual é o objetivo daquele meu monitoramento e diluir isso ao longo do ano. E levando, considerando, conhecendo o agente que eu estou medindo, quais são as características deles, né, a volatilidade, entender se tem a questão da umidade, faz sentido ou não, choveu ou não choveu. Então, é bem complexo, não é simplesmente colocar o amostrador, ter um resultado, até porque a gente depois vai validar aquela exposição, validar até as atividades que foram executadas durante aquela jornada, que programou, a operação de manutenção foi lá, parou o equipamento, cancela, não vou medir. Então, esse dinamismo que o higienista precisa ficar atento também para realmente falar que aquela avaliação é uma avaliação significativa da jornada daqueles colaboradores. De fato, é uma avaliação que ele é um processo vivo,
ao longo de todo o ano dentro de uma organização, né? Não é só fazer aquela medição pontual uma vez no ano para poder atualizar o documento. Exatamente. Até eu posso pegar assim, né? Já medi uma vez. Os nossos documentos, ele não falam que eu preciso medir a periodicidade que eu tenho que medir. As empresas têm assim, na cabeça, até da época do PPRA, realmente, não, precisa medir aqui, vir aqui todo ano. Não, não precisa. Eu não fiz nenhum monitoramento, nenhuma mudança no meu processo. Eu vou monitorar de novo? Não. De repente, eu invisto num sistema de exaustão, faço uma mudança no meu processo, pego esse dinheiro, porque o monitoramento é caro. Eu vou investir na minha condição, e depois sim eu faço outro monitoramento. Excelente. Quando a gente fala sobre acidente de trabalho do ponto de vista normativo, ele também engloba as doenças, né, ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, e como é importante o higienista como um parceiro, né, de fato, das organizações, dos profissionais da área de SST e, claro, né, do trabalhador objeto, né, do seu cuidado. Então, nesse sentido, Valdenice, como é que você resumiria a importância desse profissional justamente para a prevenção, né, das ocorrências relacionadas ao trabalho, já que a gente hoje está falando justamente sobre este dia, das doenças que são notificadas e daquelas que não são notificadas, não são às vezes nem compreendidas como tal. Essa questão de ser realmente o vínculo, né, de ser ocupacional, ele é muito complexo e o higienista está inserido nessa dinâmica. O nosso trabalho é isso, desde antecipação, reconhecimento, avaliação, controle do risco. A gente fica, como eu falei, muito na avaliação, mas o papel do higienista é fundamental em conhecer o que é aquele agente, quais são os efeitos da saúde daquele agente, entender, participar da epidemiologia junto com a área médica, para saber, óbvio que existem, né, existe a questão da LGPD, que tem coisas que a gente não pode saber, mas a gente precisa estar inserido. Eu tive uma perda auditiva ali, tive uma doença ocupacional, eu não posso saber quem é, a higiene não pode saber quem é, mas a gente sabe qual área que foi, em que período que foi, para a gente estar inserido e prevenir. O nosso principal objetivo tem que ser a prevenção. Quando a gente fala de uma perda auditiva, a perda auditiva já está instalada. Quando eu falo de uma pneumoconiosis, pode ser que ela seja repetida, pode ser que ela não seja. Então, o nosso objetivo e a nossa dinâmica tem que ser a prevenção. Eu preciso chegar antes. Eu preciso prevenir que garantir que aquele colaborador, quando ele parar, aquele empregado, quando ele parar de trabalhar, ele vai seguir saudável e aproveitar a vida que ele batalhou tanto para descansar junto com a família. Então, como eu falei, o ponto da higiene é isso, que os efeitos agudos, eles são raros, eles ocorrem, mas eles são raros, e os efeitos crônicos são mais complicados e geram realmente até fatalidade. A gente fala muito pouco, e até quando a gente procura, a Organização Mundial da Saúde soltou uma análise, mas com os dados antigos, de um período antigo. Mas ainda assim, os números são muito grandes. Quando a gente fala em fatalidades, é fatalidade junto com doenças ocupacionais também. A gente fala fatalidade dos acidentes de trabalho e não podemos deixar nunca de fora que uma doença ocupacional é um acidente. Eu preciso preciso abrir uma CAT, eu preciso comunicar esses acidentes. As empresas elas têm muita dificuldade de fazer essa comunicação. Eu sei de empresas que demoraram 20 anos para classificar uma perda auditiva. Assim, não pode, isso não pode, isso é ruim para a gente perde o histórico, aonde foi, quais áreas aquele empregado passou. Então, o nosso mote é prevenção, a gente precisa chegar antes. A gente vai, desde liberação, eu tenho lá uma compra de um produto químico, o higienista precisa avaliar a FDS. Eu posso mesmo, tem que ter lá uma lista de produtos proibidos. Aqui não entra. Você não pode ter um isocianato, você não pode ter um agente carcinogênico. Porque a gente fala, pode ser que para a gente, eu tenho o efeito para alguns, para outros não, mas eu não posso, eu preciso ter um controle. Então, o objetivo principal do higienista é isso, é prevenir e a gente chegar antes da doença ocupacional. Então, quando a gente fala em prevenção, é muito mais do que medir. Eu posso fazer lá a minha lista de agentes sem fazer um monitoramento, só avaliando qual consequência daquela exposição, usando dados de empresas, de outras empresas.
Então é isso, a gente fazer essas trocas, né? E tem os grupos, né? Os grupos da indústria química tem, da área da mineração tem, da indústria de siderurgia tem, e a gente fazer essas trocas realmente para a gente conseguir o nosso bem maior, que é proteger o trabalhador que está ali. E é isso que a gente quer. A gente não quer que as doenças ocupacionais ocorram. E é isso, batalha não é fácil. Falar, é o mundo de Bob, não é o incrível mundo de Bob, é muito difícil, a gente tem que ter muita resiliência. E aí as organizações mudam, a gente fala com a liderança, daqui a pouco a liderança muda, a gente fala de novo. Mas o importante é que a gente sempre esteja falando e falando onde podem ocorrer aí os acidentes, as doenças ocupacionais, e a gente ter aí sempre junto com tecnologia, como é que a gente pode tirar. E o outro ponto também que né, quando a gente fala de normativo, que é uma coisa muito, muito triste, são os adicionais que a gente tem. Então, outro dia, né, há muito tempo na minha carreira, você está lá, você está trabalhando, você quer. Eu fui super feliz, reuni todo mundo, falar, olha, reduzimos, não vai ter mais exposição. Aí o trabalhador vira para mim, então, eu não vou receber mais meu adicional, porque para ele faz diferença. E eu não vou ser, né, hipócrita para falar que não faz. Mas assim, eu vi no rosto dele que falou, não, mas assim, não vai perder, né? Vai ser incorporado ao salário, enfim. Mas no fim a gente trabalha, o que importa ali esse valor que pra gente, assim, é muito complicado, né? Mas enfim, até nisso, a gente precisa ser resiliente, porque no fim são muitos fatores que a gente precisa realmente lutar e estar junto, estar inserido e se atualizar, se manter, né, atento, trocar experiências, trocar informações, né, dentro aí, obviamente, do que a gente pode atuar, na questão da LGPD sempre, principalmente quando a gente fala de dado epidemiológico, mas é isso. E você trouxe uma informação, assim, que a gente está discutindo muito, que é justamente calor, temperaturas extremas, e que vai ser pauta de uma das palestras ou de painel do Congresso. Vamos falar sobre o Congresso. O Congresso está chegando. Então, hoje, né? A BHO está desde 1994, antes eram os encontros, depois passaram a ser os congressos. Então, 17, 18 e 19 de agosto em São Paulo, no Espaço Imensitar, lá na Zona Norte de São Paulo. Então, a gente vai ter aí, são 3 dias de imersão, né? Com higienistas do Brasil, hoje do Brasil todo, né? Então, a gente vai ter o nosso congresso, tem curso pré-congresso também, para quem está. Eu vou fazer um curso de ventilação para, né, renovar os conhecimentos. O curso vai ser no domingo, então tem os cursos pré-congresso também. Tem para quem vai. Tem os sortudos que vão fazer a prova de certificação, mas aí a prova de certificação precisa ser membro da BHO com 6 meses de antecedência. Então, agora a prova, agora quem se inscreveu faz, aí quem não se inscreveu faz ano que vem. Mas é isso, aquele momento que a gente consegue parar da nossa agenda, pelo menos 3 dias aí, bem intensos, bem corridos, que a gente consegue congregar todos os prevencionistas, os higienistas ocupacionais. Sempre tem gente nova, ano passado tinham várias pessoas, então a gente vem crescendo, por isso até a gente está mudando para um espaço novo, né? Então a gente fica meio apegado, tinha um lugar lá em São Paulo que era bem, bem legal, mas aí vai ficando pequeno, a gente tem que mudar, então vai ser né, já está aqui, a gente já está na expectativa, porque é uma mudanças sempre trazem aí, né, aquela ansiedade, mas é isso, 17, 18, 19 de agosto em São Paulo. Eu sei que as pessoas pedem muito para que seja fora de São Paulo, então hoje a gente tem essa possibilidade de ter os encontros regionais, então fiquem atentos aí, né, ao que a gente tem lá no nosso site, a gente faz no Instagram da BHO também, no site da BHO, para a gente conseguir. Então, os eventos regionais hoje, eles são um sucesso. Então, a gente tem os representantes regionais, eles puxam muito isso, e a gente sempre, os membros aí da diretoria também, dos conselhos técnicos, alguém está presente também, porque é difícil a gente deslocar todo mundo, mas sempre a gente manda algum representante para estar junto. Mas o ápice do nosso ano é o congresso que ocorre sempre em agosto. Esse vai ser já o meu primeiro congresso da BHO foi em 2001. Então, e eu não perdi nenhum desde lá. Então, a gente vai participando, vai galgando mais gente, trazendo que as pessoas, né, consigam vir e ficar, né? E tocar a higiene ocupacional nos próximos 25 anos. Que maravilha! Eu lamento, não vou conseguir ir esse ano, mas já estou aqui planejada para o ano que vem. Por favor, já vou assim que eu tiver. E aí a gente pretende, no último dia do congresso,
já lançar a data para o ano que vem. Então, assim que eu tiver a data, coloca já na sua agenda. Minha convidada de honra. A gente vai arrumar um espaço, a gente vai falar de algum tema, e a gente sabe que o tema que você fala é muito importante, né, e sem saúde mental a gente não trabalha. Então é importante que a gente tenha, e não, a gente não pode só ficar na onda, né, dos riscos psicossociais, a gente precisa manter sempre a onda, né, para que a gente realmente consiga sedimentar esse tema que é muito importante, que todo mundo precisa. A gente vê que realmente as organizações se movimentaram por conta da NR1, mas aqui isso não pode deixar, né, apagar essa chama. Muito legal. Olha, o engenheiro José Evandro já falou que ano que vem está colado. José Evandro, você vai comigo no avião, viu? A gente vai marcar isso. Deve ser mais ou menos, geralmente é por essa data. Então deve ser por em torno do dia 20, aí mais ou menos, geralmente nesse período, junto com o aniversário da BHO, e também tem a questão da posse da próxima diretoria, se for a mesma não, se a gente tiver eleição, é a próxima, é a próxima diretoria, né? Então deve ser mais ou menos sempre por essa data. Terceira semana de agosto. Excelente. Gente, assim, quero agradecer imensamente a presença de vocês e, claro, a convidada especial de hoje, né, a Valdenise, que aceitou esse convite. E já tirou assim, várias dúvidas que eu tinha já nessa live, né? Ela contribuiu muito e eu tenho certeza que também contribuiu para você que está assistindo aqui, que vai encaminhar essa live depois para os outros profissionais. E vamos para os congressos, né? Vamos para o congresso da ABHO, porque é dessa forma, a gente troca, a gente conhece pessoas, a gente enriquece a nossa prática, a nossa teoria, até para poder argumentar, né? Como a Valenice trouxe, com as lideranças, precisamos ter argumentos. Precisa Isso mesmo. ser, né, científico. Então, Claro, a pessoa que não está acostumada, mas queria agradecer, uma ótima, né? A gente tinha marcado de falar, o bom que juntou hoje com o dia 27 de julho, esse dia importante.